Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz de Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta tarde invocamos o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe agradecemos por esta grande oportunidade que temos de nos reunirmos aqui novamente neste lugar. Em paz e com segurança, o Senhor nos trouxe a essa casa, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite a cada pessoa, meu Senhor, que aqui está, e também aqueles, meu Senhor, parentes, familiares, de perto e de longe, e também a casa aonde cada um mora. Protege, meu Senhor, enviando os teus anjos para livrar de todos os males, para proteger, para guiar a cada pessoa. Se ainda, meu Senhor, estiverem no caminho aqueles que se propuseram a vir, traga-os também em paz e com segurança até este lugar. Visita, Senhor, a cada pessoa. Permita-nos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Tira os impedimentos, os embaraços desta vida, as muralhas, as barreiras. Tudo aquilo que o adversário tenta para poder tirar a nossa atenção e o nosso culto ao Senhor, joga por terra nesta tarde. Traz, meu Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo. Renova as nossas forças como o Senhor renova a água. Visita também aqueles que nos acompanham através da internet, a cada uma dessas pessoas, seus familiares, levando até eles, meu Senhor, a Tua salvação, a libertação, a cura para todo e qualquer tipo de enfermidade e a alegria do Teu Espírito Santo. A paz que o Senhor dá é uma paz que excede todo entendimento, vai além do nosso pensamento. Recebe o nosso louvor e adoração que a Ti oferecemos nesta tarde aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino da harpa cristã de número 15. Longe, longe, o meu Salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me lembro em sua luz.
Capa cristã ainda de número 305. Vamos começar pelo refrão, vocês pegarem o vídeo, tá? Breve vamos terminar a batalha, que batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis amam capitão, hão de receber como galardão. Soldados somos de Jesus, então Deus é valor. Os exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouviu pecar de seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha que pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis amam capitão, hão de receber uma vez como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, as promessas temos nós, e jamais julgamos sós. As flechas do mal não devem, mas combater até vencer. Somos campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar
salvação falar, ao mais alto Senhor levai, breve vamos terminar. Batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao Louvado seja Deus. O nosso fim, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. O nosso Senhor Jesus veio até este mundo para abrir a porta para nós. Ele disse que Ele é a porta e que sem Ele ninguém pode se chegar até Deus. Por isso Ele disse que nós devemos entrar por Ele, estar com Ele, para que Ele possa nos levar, porque Ele também é o caminho, a única verdade, a única vida que pode nos fazer viver para sempre juntamente com Deus o Pai. E nós aguardamos este grande dia e em breve terminaremos a nossa labuta aqui na terra. Este sofrimento um dia terá fim e o Senhor nos ares virá para encontrar com o seu povo, para levar para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Vamos louvar a Deus ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 212. Cantar 210. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
ler a palavra do Senhor. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Mateus capítulo 20, vamos ler do versículo de número 1 ao versículo 16, que diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalhadores só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor, nesta hora, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste dia chamado hoje. Santifica-nos na verdade, Pai, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Tira, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o entendimento, porque sabemos que o adversário luta e está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, para levar a preciosa semente do Senhor. Mas eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e venha nos abençoar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Este texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, o Senhor Jesus, ele utilizou a explicação por meio da palavra parábola. Parábola em português, que em grego é parabolê, que significa comparação das coisas celestiais
com as coisas terrenas. O Senhor estava ali mostrando para aquelas pessoas que ali estavam de que o reino dos céus era semelhante, aí ele deu a explicação. Existiam muitos que estavam na presença de Deus por meio do judaísmo. Eram aqueles que eram judeus por nascimento, filhos de Abraão, porque eram descendentes. E existiam aqueles que ainda viriam, que eram chamados pelo Senhor Jesus para se converterem dos seus maus caminhos e abraçarem a fé em Cristo Jesus, que ainda não eram povo de Deus. Estes viriam a ser povo do Senhor, que são os gentios. Porém, na comparação do Senhor Jesus, existiam muitos ali em que estavam, como diz o texto, ociosos. A vinha, ela é a representação de uma grande plantação de uvas. E aí o Senhor, ele disse que a sua vinha precisava ser trabalhada para depois ser colhida, para ser ceifada. E o que estava acontecendo? Diz a palavra de Deus no versículo de número 1, que é semelhante ao pai de família que sai de madrugada para assalariar, para pagar, contratar pessoas para trabalhar para ele. Mas a chave do texto está no primeiro versículo e no último desta parábola. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. O Senhor está mostrando que nem todos que aceitaram seu chamado serão aqueles que Ele irá colocar como os escolhidos do seu lado direito para entrar no reino dos céus. E por quê? Porque não é apenas trabalhar, mas é trabalhar para o Senhor como sendo para o Senhor e não para como um homem qualquer. O Senhor apenas aqui estava fazendo uma comparação de que Ele vem chamando pessoas para servi-lo, para trabalhar para Ele. E a Bíblia Sagrada diz para nós, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 15, versículo de número, deixa eu achar aqui, capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão que uma pessoa trabalha para Deus. Mas o Senhor, chamando os seus diversos trabalhadores, porque todos aqueles que entregam a vida para o Senhor Jesus começam a trabalhar para Ele, divulgando a sua palavra, porque a salvação não pode ser só para mim. A salvação precisa ser divulgada para outras pessoas, porque assim como eu tive a oportunidade, as outras pessoas também precisam ter. O crente que ele tem a oportunidade de conhecer a Jesus e ele não divulga para as outras pessoas, ele não experimentou o amor de Deus no seu coração. Porque o amor de Deus, ele se revela em que Deus não quer salvar alguns, mas quer salvar a todos. Mas irá salvar todos aqueles que nele crerem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Existem muitas pessoas, você pode encontrar nos evangelhos, na Bíblia Sagrada, pessoas que foram até o Senhor Jesus que nem judias eram, não eram judeus, não acreditavam, mas ouviram falar dele e colocaram a fé nele. Não tinham compromisso nenhum com ele, mas tinham fé em Cristo. E então, essas pessoas que foram até ele foram alcançadas. Mas o que elas foram procurar até o Senhor Jesus? Elas foram procurar uma bênção. Elas receberam. Poucas foram aquelas que foram procurar Ele como Senhor, para a salvação eterna. Quando Ele pregava, curava, e ali estava na multiplicação de pães e peixes, existiu uma grande multidão. Mas quando Ele começou no seu relato, que está aqui em João, no capítulo de número 6, a respeito de uma vida de compromisso com Ele,
para se obter a vida eterna. No capítulo 6 de João, versículo de número 60, diz-nos o texto: muitos, pois, dos seus discípulos, a palavra discípulos aqui, em português, são seguidores. Em hebraico é talmidim, aqueles que seguem seu mestre. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro está? O Senhor Jesus apenas estava dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. E de que Moisés deu um pão, mas não era o pão da vida, que era o próprio Cristo. E Cristo é aquele que é a alimentação para a nossa vida eterna. É através dele que conseguimos viver eternamente, juntamente com ele. Sem ele, não podemos viver eternamente. E então, quando ele começou a falar o discurso, eles disseram: isso é duro, ou seja, é difícil de ouvir. Os próprios discípulos que estavam com ele viram que estava sendo difícil de suportar ouvir aquelas palavras. O Senhor Jesus disse: se eu falo sobre isso, então se vocês me vissem subir para o lugar de onde eu vim primeiro, que era no céu, como vocês ficariam? Ele continua. Versículo 63, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vocês já devem ter lido ou talvez ouvido a passagem do Evangelho de Mateus capítulo 4, onde fala sobre a tentação do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi para o deserto, você observa no texto que quem levou ele para lá foi o Espírito de Deus. Mas quem tentou ele não foi Deus, foi Satanás. E enquanto ele estava no deserto, ele estava em jejum. E ele não comeu e nem bebeu. Infelizmente, tem muitas pessoas, quando vão divulgar esta passagem bíblica, dizem que o Senhor Jesus apenas se absteve de alimento sólido, mas bebeu água. Gente, no deserto não tem água. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte com Deus para receber as 2 tábuas da lei e não comeu e não bebeu. Elias caminho de 40 dias sem comer e sem beber até chegar a Horebe, o monte de Deus. E agora vem Jesus Cristo, que é o perfeito, sem pecado, e não vai conseguir ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Se 2 homens mortais não comeram e não beberam por 40 dias, Jesus agora vai beber e ficar só sem comer? Então, as pessoas às vezes fazem certas divergências na mensagem, tem certos equívocos, justamente por não conhecerem o real poder de Deus, como está lá em Mateus 22, são conhecidas as Escrituras e o poder de Deus. Porém, quando o Senhor Jesus estava no deserto, Satanás tenta-lhe durante aqueles dias. E em Mateus capítulo 4, o texto diz da seguinte maneira: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães e coma. O Senhor Jesus estava ali para fazer a vontade de Deus ou a vontade do diabo? O que vocês me respondem? A de Deus. Mas o diabo estava querendo que Jesus fizesse a vontade dele, porque ele falou: então transforma, faz aí o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus utilizou o texto do Antigo Testamento de Deuteronômio, e lá em Deuteronômio ele disse a seguinte palavra, Deuteronômio capítulo de número 8. Se você quiser conferir, você também que nos acompanha aí pela internet, Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 3, foi o texto que ele citou lá em Mateus 4. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de
tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor Jesus, ao revelar este versículo, ao citar essa passagem do Antigo Testamento, estava mostrando que o ser humano não vive apenas no corpo, que precisa de alimento sólido e líquido, pão e água, comida e bebida. Mas o ser humano também vive interiormente, por meio de uma alma, que se alimenta de coisas espirituais. Olha o que ele citou: não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? A sua palavra. O ser humano alimenta seu espírito e a sua alma por meio da palavra de Deus. E é por isso que o ser humano precisa se fortalecer alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que embelezam o corpo, que cuidam do corpo, fazem cirurgias plásticas, investem milhares de reais no corpo, e o final do corpo, para onde ele vai? Para o pó da terra. Todo aquele investimento de talvez milhares ou milhões de reais ou de dólares, seja onde for feito o investimento, vai ficar sepultado para os bichinhos da terra comerem. Então, todo o investimento acaba na sepultura. Mas a alma vive eternamente. Qual o investimento que ela está tendo? Se ela não tem um investimento espiritual, porque ela é espiritual, a alma é espiritual. Ela tem que ir para o lugar dos espíritos, ou seja, no céu, aonde está o paraíso, se estiver com Cristo, ou ao inferno, se não quiser o Senhor Jesus e a sua palavra. Ela vai ter que seguir um caminho. E quem vem buscar a alma do ser humano quando morre, ou é o anjo, ou é o demônio. O demônio vem buscar o que é dele, e o anjo vem buscar o que é dele também. Se é de Deus, o anjo vem buscar. Se não é de Deus, quem vem buscar é o demônio. E o que nós fazemos? Passamos anos e anos aqui na Terra. Muitas pessoas vivem aí, eu fiquei sabendo de uma pessoa, eu até observei o caso dela, ela ainda está viva, ela tem 114 anos de idade. Anda normalmente, come, bebe sozinha, não precisa de ajuda. Uma pessoa dessa passou 114 anos até o presente momento, que ainda não faleceu, mas sem Jesus. Foram 114 anos perdidos. Porque após falecer, terá que se seguir o caminho da eternidade, ou no céu ou no inferno. E Jesus deixou claro, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho. Não é eu, pastor Marcos, não. É Jesus falando que ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele disse no singular, ele não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. E ele não disse eu sou um meio para conseguir a vida, ele disse eu sou a vida. Tudo no singular, ele está dizendo que ele é o único que pode fazer isso. E existem muitas pessoas que acreditam na falácia, nas histórias inventadas pelos seres humanos, nas fábulas, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, e não levam. Jesus é o único que leva até Deus e Pai. Ele ainda chegou a dizer: sem ele, João capítulo 15, nada podemos fazer. Até o ar que você e eu respiramos, nós estamos respirando porque Deus nos permite respirar. Porque a hora que ele diz, acabou o tempo, dá o último suspiro, e ali o tombo, o corpo cai e falece. Quantas pessoas nesta madrugada fecharam seus olhos e não abriram mais? Agora estão seguindo o caminho da eternidade. Se arrependeram de seus pecados e estiveram com Cristo, seguiram juntamente com o anjo até onde Cristo está. Mas, se não tomaram uma decisão por seguir a Jesus Cristo e não se arrependeram de seus pecados, infelizmente elas estão no local de tormento e aflição, que é o chamado Hades, o inferno. Existem muitos que não acreditam no inferno. Existem muitas pessoas que nem acreditam que Satanás existe, que existe apenas o mal. Mas existem outras pessoas que acreditam no diabo, mas não acreditam em Deus. E nós temos o conhecimento de Deus revelado para o ser humano na palavra do Senhor. É bem verdade que não foi Deus quem desceu do céu para escrever a Bíblia, mas
conforme está escrito na carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim, primeira carta: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quando nós nos alimentamos da alimentação racional, aquilo que é o entendimento de Deus para nós, conseguimos compreender as coisas de Deus, como elas são e o caminho pelo qual devemos trilhar para chegar até elas. Mas quando nós desejamos nos alimentar com o alimento escolhido por nós e não queremos as coisas de Deus, nós vamos ter alimentação para viver somente aqui. E depois que o nosso corpo falecer, infelizmente, por não termos a vida eterna que vem da alimentação dada por Deus, nós estaremos mortos para sempre para Deus. E a nossa vida será no lugar dos mortos, porque Hades é o lugar das almas daqueles que morreram sem Cristo. Mas aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Existem pessoas que querem interpretar a Bíblia da maneira delas, e o texto diz que não é particular a interpretação. Particular interpretação significa que cada um tem a sua. E o texto está dizendo para nós, não é cada um tem a sua interpretação a respeito da Escritura. E ela nunca foi produzida, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus falou para cada um daqueles que escreveram a Bíblia, aproximadamente 40 escrituras. Soprou, a palavra que é telpneusto, significa soprado, falado por Deus. E assim eles escreveram aquilo que Deus lhes falou. Mas as pessoas não querem acreditar. E eu digo, as palavras do Senhor Jesus em Marcos capítulo 16. Ele disse a partir do versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é para chegar a todos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você observa que o Senhor Jesus disse que a nós compete divulgar este Evangelho, pregar. As pessoas cabem ouvirem e crerem. E o texto diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não cabe a mim convencer, cabe a mim pregar e ensinar o que está escrito. Cabe a cada um de nós crer. Eu sou bem sincero quando digo: as palavras do Senhor não são para serem questionadas, mas obedecidas. Se alguém não crer, recebe a condenação. Se crer, recebe a salvação. As pessoas não têm que crer em mim, que estou pregando, elas têm que crer no Evangelho, na palavra de Deus. Quando dizemos pregar o Evangelho, não é pregar Mateus, Marcos, Lucas e João e só. A palavra Evangelion, do grego Evangelion, significa boas notícias. Quando Jesus veio a este mundo, ele trouxe boas notícias. Que a salvação é para todo aquele que nele crê e crê nas suas palavras. Não é mais apenas dos judeus, mas é de todo aquele que nele crê. Como está revelado o texto áureo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele, sem diferença de raça, tribo, nação, condições financeiras, todo aquele que nele crer, não venha perecer, não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo de número 18 e 19, ele diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é o Senhor Jesus. Os seres humanos vieram amar mais o presente século
as coisas deste mundo do que a luz que Deus enviou a este mundo, que foi o Senhor Jesus. Eu não entendo como muitos podem dizer que amam a Deus, mas não querem compromisso com Ele. Aqui no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, temos escrito da seguinte maneira, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas palavras, essas boas notícias, o Senhor Jesus disse que é do mesmo Deus e Pai que enviou a palavra do Antigo Testamento, agora revelou através do Senhor Jesus, seu Filho. E é o mesmo Deus amoroso, compassivo, longânimo, ou seja, paciente, que estava revelando sua palavra através do Senhor Jesus, de que há salvação em todo aquele que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não é necessário fazer sacrifícios, não é necessário pegar todo o dinheiro, todos os bens e sacrificar e colocar em fogueiras, não é necessário isso. É necessário entregar o corpo, alma e espírito para Deus, para Jesus Cristo mandar, ser Senhor, para obedecer. Ele disse, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e aquele que não me ama não guardará as minhas palavras. Aqui o Senhor Jesus não estava dizendo decorar elas na mente ou no coração, mas estava dizendo para aprender e colocá-las em prática. Esse é o que ama Ele. Quando ele contou esta parábola do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 20, sobre as diversas horas de trabalho, e aqui eu gostaria de mostrar que horas do dia são estas, admiradas e até conhecidas entre os judeus. Nós vemos no versículo de número 3, a hora terceira. O dia ele começa às 6 horas da manhã, simbolizando as 0 horas. Porque o dia tem 12 horas e a noite mais 12 horas. Então começa-se às 6 e vai até às 6. E a noite começa às 6:01 e vai até às 6 horas e 1 minuto da manhã. Totalizando as 24 horas. Aqui o Senhor Jesus estava falando das horas do dia. E ele diz, versículo 3, saindo perto da hora terceira, vamos contar, se às 6 horas da manhã são as 0 horas, 7 horas, primeira hora, 8 horas, segunda hora, 9 horas da manhã, terceira hora. Então, às 9 horas da manhã, saiu para chamar um grupo para trabalhar para ele. Logo após, no versículo de número 5, diz o texto, a hora sexta e a hora nona. Vamos continuar. A terceira hora é 9 horas da manhã, a quarta hora, 10 horas da manhã, a quinta hora, 11 horas da manhã, a sexta hora, meio-dia. Então, ele também foi ao meio-dia para chamar os trabalhadores ociosos, ou seja, que estavam sem fazer atividade, estavam sem trabalhar, parados, sem fazer nada. E chamou-os para trabalhar. O versículo 5 também diz que chamou também a hora nona. Vamos continuar? A sexta hora é meio-dia, a sétima hora, 1 hora da tarde, a oitava hora, 2 horas da tarde, e a nona hora, 3 horas da tarde. É o horário aqui do culto, a nona hora. Então, quando chegou a nona hora, ele já tinha um grupo de trabalhadores, e o que é interessante, qual foi o valor que o Senhor fez acordo com cada um desses trabalhadores? Vamos conferir aqui no texto, qual foi o valor do trabalho. Versículo 2. Ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia. Um dia de trabalho era 1 dinheiro aqui que o Senhor estava dizendo. Naquela época o valor de trabalho tinha seu valor. Não adiantava o Senhor Jesus aqui no texto dizer qual era este valor, porque com o passar do tempo os valores iriam mudando o dia de trabalho e esse valor ia ficar preso àquela época. Então ele só utilizou o termo 1 dinheiro, que ele simbolizava o dia de trabalho do trabalhador.
E para cada um deles, tanto para o das 9 da manhã, quanto do meio-dia, quanto das 3 horas da tarde, foi o mesmo valor, um dinheiro. Todos eles aceitaram, mas nenhum deles se encontraram para saber qual foi o valor que o Senhor estipulou para cada um. Preste bem atenção nisso. Quando as pessoas querem conseguir um trabalho, geralmente elas perguntam qual o salário, não é? E aí, elas sabendo do salário, entraram no emprego sabendo. Conforme o tempo passa, vê outras pessoas, começam a murmurar, mas por que fulano ganha X e eu ganho tanto? Mas espera aí, o acordo não foi tanto? Não aceitou? Está reclamando por quê? O ser humano tem esse problema. Na hora ele aceita por causa da sua necessidade. Mas depois ele começa a achar que tem direito a ganhar mais do que a outra pessoa. Por que isso acontece? Porque ele observa que alguém ganha mais. Se todo mundo ganhar a mesma coisa, não vai ter reclamação. Mas quando alguém ganha mais, ele almeja ter como aquela pessoa tem. Como é que se chama esse sentimento? Inveja. Inveja é obra da carne. Quem pratica a inveja é do reino de Deus? Gálatas capítulo 5. Os que cometem tais coisas não entrarão ou não herdarão o reino de Deus. Então, a inveja não pode estar na nossa vida. Lá no trabalho até brinquei com uma pessoa que falou assim: todo mundo ficou resfriado aqui, só você que não ficou. Eu disse: é porque eu não tenho inveja. Mas como assim? Você quer dizer que os invejosos eles ficam resfriados? Não, é porque você quer que eu pegue inveja também. E eu não tenho inveja de ficar resfriado igual vocês estão. Então vocês podem ficar, não quero não. E eu estou trabalhando até hoje e não peguei nada, graças a Deus. Mas o que acontece? As pessoas, elas às vezes querem aquilo que as outras pessoas têm ou estão desconfortáveis porque as pessoas têm o que elas não têm. Isso se torna inveja. É não querer que a outra pessoa tenha, não esteja na mesma felicidade ou não tenha aquilo que ela queria ter. E nós não podemos entrar nisso. Só que aí chegou um último grupo. O versículo de número 6. Saindo perto da hora 1/10. Vamos continuar a conta? Vamos lá? 9ª hora, 3 horas da tarde. 10ª hora, 4 horas da tarde. 1/10 hora ou a número 11 do dia, que é 5 horas da tarde. E tem a 12ª hora, finalizando às 12 horas do dia, que é às 6 horas da tarde. Então o dia de trabalho encerra quando o dia acaba. Vem a noite. Aí chegando perto das 6 horas, que é quando acabava, chegando às 5 horas da tarde, a 10ª hora, o Senhor Jesus chamou um outro para trabalhar. E ele disse: eu aceito. Só que nenhum deles se encontraram com os demais, que o Senhor fez um acordo para trabalhar, e trabalharam foi o dia todo. Chegando no final, o que diz o texto? O Senhor disse que era para seu mordomo, que é aquele que tomava conta da dispensa, da alimentação, do pagamento, de tudo aquilo que o dono do local tinha. E disse: chame agora, não aqueles que começaram o dia trabalhando, mas chame os que vieram por último. Depois você vai chamando os primeiros trabalhadores. E todos eles se colocaram para receber a sua quantia que foi acordada antes de trabalhar. Preste atenção nisso. Você nunca trabalha sem primeiro saber o que você vai receber, para depois não ter reclamação. E dizer assim: não, mas não é justo. Mas primeiro o que o texto diz para nós? Que ele falou: portanto, você aceita? Aceitou. Portanto, nós conferimos isso aqui no versículo de número 12. Dizendo: estes derradeiros trabalhadores, só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fatiga e a calma do dia. Essa palavra calma do dia aqui, nessa versão corrigida, era o calor e a intensidade do trabalho que eles passaram para chegar até o final do dia trabalhando, para receber o seu soldo, ou como é traduzido em português, o saldo, que é um salário. Quando essas pessoas receberam
e olharam para aquelas que receberam. Aqui que está o problema. É quando eles começaram a ver o que os outros tinham direito, que era igual ao que eles tinham direito, mas que as horas de trabalho não eram iguais. Eles começaram a fazer suas murmurações, suas reclamações. E o que eles disseram? Nós estamos sendo igualados em salário com as pessoas que trabalharam 1 hora. O que o Senhor respondeu? Versículo 13. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Este agravo aqui o Senhor estava dizendo que não estava ali denegrindo a nenhum deles, nem tampouco explorando eles de forma injusta. Ele disse: eu não acordei com vocês um dinheiro, um dia de trabalho? Vocês não aceitaram? Passaram a trabalhar sabendo aquilo que vocês iriam receber? Aí o Senhor faz a seguinte pergunta. Primeiro ele diz: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, ou seja, a este último, como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? A pergunta tem resposta, tem ou não tem? O dono é dono do dinheiro. Por ser justo, primeiramente disse a quantia. Quem trabalhou, trabalhou porque aceitou, sabendo que no final iria receber. Chegou o final, estava recebendo, mas não estava satisfeito. A insatisfação faz o ser humano reclamar com Deus. Você vai ganhar na reclamação? Não, porque Deus é justo. Eles reclamaram porque estavam insatisfeitos, por causa daquilo que eles mesmos estavam de acordo. Neste momento o Senhor pergunta: eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu? Qual a resposta? Pode ou não pode? Pode, porque é dele. E o que é da pessoa, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Mas tem uma pergunta: a vida é nossa? Então podemos fazer o que queremos com ela? Não. Mas quem pode fazer o que quer? Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Deus. Mas tem muita gente aí que diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então essa frase não é verdadeira, é mentirosa. Por que muitas pessoas estão vivendo uma desgraça na terra? Porque fazem o que querem com aquilo que não é deles. O Senhor aqui está mostrando que quem tem o direito de fazer o que quer é o dono daquilo que está sendo dado. O Senhor nos emprestou a vida, nos emprestou o direito para viver e quer que tomemos conta disso. Só que aqui Ele está baseando a sua salvação àqueles que trabalham para Ele. E esses aqui da 1/10 hora, que é a última hora de trabalho, nós chamamos em teologia de os trabalhadores da última hora, próximo da chegada de Cristo. Nós já estamos próximos da chegada de Cristo. Somos os trabalhadores da última hora. Está há pouco tempo de chegar. O momento do Senhor Jesus está nas nuvens para vir buscar o seu povo. A todos que Ele tem dado oportunidade, Ele vai requerer e vai chamar para si aqueles que aceitaram o convite, que é o que está aqui. Ele saiu a convidar, Ele saiu a chamar. A palavra vocação, ela significa chamado. É quando alguém chama para fazer algo. Quando diz assim: fulano foi chamado por Deus, Deus o está convocando, chamando para fazer alguma coisa. E qual é o chamado daquela pessoa? Para trabalhar em tal área, para fazer tal coisa para Deus. Mas observe que todos são chamados para a salvação. Mas todos aceitam o chamado, sim ou não? Nem todos querem. Não adianta dizer que Deus não chamou. Quantas vezes o Senhor chama através de uma pessoa e diz assim: ó, vem para Jesus, você vai mudar a sua vida. Você vai viver eternamente com Ele. As pessoas dizem: não, eu não acredito em eternidade. Eu acredito que o inferno é aqui mesmo, e é aqui mesmo eu morro, e é aqui mesmo acaba. Só que a Bíblia mostra que no inferno nem água tem. Aqui dá para vocês beberem água, sim ou não? Se na terra dá para beber água, aqui não é inferno não, gente. Lucas capítulo de número 16 está escrito aqui.
sobre a parábola do rico e do Lázaro, e o rico disse: peço a Lázaro para molhar a ponta do seu dedo e me refrescar a língua. E lá não tinha. Havia um abismo e lá ele tinha que ficar. E aonde Lázaro estava era um lugar de delícias, que era chamado, no tempo do Antigo Testamento, de seio de Abraão. Lá tinha água para beber, para saciar a sede. Você observa em Apocalipse o Senhor Jesus dizendo que o Senhor disse o seguinte: Ele é a fonte, quem tem sede, vem até Ele para beber e saciar a sua sede. Então, água tem aonde Cristo está. Agora, onde o diabo está, não tem água, não. E as pessoas se equivocam criando frases, criando até mesmo concepções em suas mentes de coisas que não existem, mas fazendo daquilo uma verdade para elas. E quando morrem, infelizmente, não encontram a Cristo, mas o julgamento, o juízo de Deus. A ideia de Cristo não é que as pessoas se percam. Ele quer que todos sejam salvos. Se encontra essa passagem na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é quem? Jesus Cristo. Deus quer que todos conheçam o Senhor Jesus, mas todos querem? Aí então estamos aqui nessa época, não é aqui no Brasil, não digo em outros países onde também o povo nos assiste, mas aqui no Brasil estamos numa época em que o povo, antes dela, pinta, borda, ultrapassa limites, se suja, se prostitui, bebe, usa drogas, para depois eles dizerem que querem viver uma semana santa. Isso é hipocrisia. As pessoas acham que elas podem todos os anos viver o mesmo ciclo, sujando a santidade, buscando a imundícia, e acham que com uma semana ou com um período de 40 dias acham que vão purificar-se de seus pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se confessarmos os nossos pecados para Ele nos arrepender. Não é fazer boas obras que vai nos purificar. Não é passar por um purgatório que isso nem na Bíblia existe. Isso é coisa criada. Não existe purgatório. As pessoas começam a criar convicções que não existem, realidades que não existem. E vivendo por aquilo que os homens falaram. Nós temos vida eterna, como Jesus disse aqui em João 14. As palavras que Ele disse são as palavras que Deus o Pai o deu e deixou para nós. A palavra de Deus. É por ela que nós vamos viver. Mas pastor, não tem na tua Bíblia, porque você é um protestante, você é um evangélico. Pega outra Bíblia e vê se tem escrito. Você acha? Pode procurar em qualquer uma, que eu já li em todas e não tem purgatório. Pode procurar em qualquer uma. Por quê? Porque a palavra de Deus é universal. Não adianta querer acrescentar algo que não existe. Em Apocalipse capítulo 22 e capítulo 21 diz, no capítulo 22, no versículo 18 e 19, que aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, as pragas que estão escritas neste livro serão acrescentadas na vida dessa pessoa. E aqueles que tirarem alguma coisa da palavra de Deus, a parte delas na árvore da vida também será retirada, ou seja, elas não serão salvas. Por isso que quando vamos apregoar a palavra, devemos apregoar somente a palavra de Deus. Nem acrescentar e nem tirar. Nada de contos, histórias de carochinhas. Nada de contos, de histórias e literatura de cordel. Mas somente a Escritura, a palavra de Deus. É por ela que nós alimentamos o Espírito, algo que Jesus disse. Nós não vivemos só de pão, mas vivemos de tudo aquilo que sai da boca de Deus, que é a palavra dele. Nós devemos alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Enquanto aqui nós estamos, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ele está realizando algo. Uma batalha espiritual está acontecendo neste momento. Anjos e demônios degladiando, guerreando, porque a palavra do Senhor está sendo divulgada. E os anjos do Senhor, eles pelejam pela palavra de Deus, para que ela seja semeada e as pessoas possam ouvir.
Quem é que quer tirar a nossa atenção para não ouvir a palavra de Deus? O mundo das trevas. Então eles entram em choque, eles entram em guerra para que o ser humano não consiga prestar atenção, para que o ser humano perca o foco e não receba a vida que vem de Cristo através da palavra de Deus. Por isso, nós devemos dar crédito. Eu costumo dizer para as pessoas aquilo que nós temos escrito em Mateus, no capítulo de número 13. Na parábola do semeador, você encontra escrito em qualquer Bíblia que o maligno, na interpretação da parábola, o Senhor Jesus disse: o maligno vem e arrebata a palavra, a semente, quando a pessoa não presta atenção. Não é que o maligno vai arrebatar a semente se o maligno não estiver presente onde está sendo distribuída a semente. O que o Senhor Jesus está concluindo nesta parábola, nesta comparação sobre o reino de Deus, é que a palavra do Senhor que é semeada, o inimigo está ouvindo ela também. Em todos os cultos, os demônios estão presentes. Todos. Para quê? Para pegar a palavra que é da pessoa. A pessoa fica despercebida, presta atenção em outras coisas, não se alimenta, não crê na palavra, o diabo vem e leva ela. A bênção da pessoa, o diabo leva. Aí alguns dizem assim: poxa, eu fui para o culto e não recebi minha bênção. Não estava vigilante, não estava com atenção, a fiação não estava ligada com o trono de Deus. Perdeu, porque o adversário roubou. E nós não podemos deixar o inimigo roubar. É até interessante também vermos nesta passagem que o inimigo está presente em todos os cultos. E os crentes gostam de faltar culto. Como se o culto fosse uma dispensa. Vou lá, busco o que eu quero, pego e vou embora. Hoje eu não quero pegar nada, hoje eu não vou. Culto nada tem a ver com isso. Culto nós não viemos para receber. Culto nós viemos para entregar. A palavra culto é reverenciar uma divindade, a Deus. Então nós estamos nos reunindo para cultuar, para entregar algo, a nossa adoração para o divino, para Deus, o Criador, o Altíssimo, o El Elyon. E quando nós nos chegamos diante dele com uma adoração sincera, preste bem atenção, tem que ser sincera e com amor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não é de todo o coração, vai encontrar Deus? Não. A adoração nem sobe, porque foi relaxadamente, foi de qualquer maneira. O Senhor quer nos envolver, quer nos ensinar. Ele quer o seu povo perto dele. E até aqueles que não conhecem, Ele quer que o conheçam para se chegar a Ele. Coisa que o diabo não quer. O que o diabo quer é distorcer as palavras, fazer as pessoas ficarem desunidas, umas com raivas da outra, umas com ódio da outra, com ira no coração. E aí, em vez de prestar atenção nas coisas de Deus, está pensando naquela maldade, está maquinando aquilo, planejando na mente, no coração. E tudo isso para quê? Para tirar a atenção do verdadeiro foco, que é adorar a Deus. Mas quando nós vamos adorar a Deus, Deus que conhece a nossa vida, diz a palavra dele no livro de Salmos, Salmo 34, Salmo 37. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. E no Salmo número 37, a palavra de Deus diz para nós que o Senhor nos convida a nos deleitarmos nele e Ele satisfará o que deseja o nosso coração. Então, quando nós estamos precisando de algo, Ele observa quem está chegando até Ele, com interesse ou com entrega. Aqueles que chegam para entregar para Ele, Ele observa o que a pessoa precisa e lhes retribui aquilo que elas querem. Mas aqueles que vão só para buscar o que Ele tem e não reconhecem o seu poder divino, não reconhecem que Ele precisa ser adorado e devemos adorá-lo, essas pessoas aparecem diante dele e saem da mesma maneira, sem nada. Você pode ver na Bíblia Sagrada toda, faça esse desafio. Para quem quiser ler a Bíblia toda também, você vai encontrar pessoas que não quiseram nada com Jesus, mas foram lá adorar Ele e acabaram sendo abençoadas. Porque entenderam o caminho. Não foram salvos porque não permaneceram com Ele, mas foram até Ele para reconhecer Ele como Senhor. Ele viu o problema e acabou lhes retribuindo. Por quê?
Salmo de número 118. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ele é bom, Ele vai fazer bondade com as pessoas. E as pessoas precisam entender isso. Tudo aquilo que semeamos, nós colhemos, nós ceifamos. Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Quando entregamos para o Senhor se volta para nós também. Eu pergunto a vocês, se vocês estiverem falando com alguém, alguém virar as costas, você vai continuar falando? Não. Imagina, Deus está falando e as pessoas simplesmente viram as costas para Ele. Não dá atenção. Como é que uma pessoa dessa vai ser alcançada por Deus? Como é que Deus vai dar atenção ao que elas precisam se elas não dão atenção para Ele? A mulher cirofenícia grega de Nação, ela vinha de uma descendência amaldiçoada lá atrás, na época de Noé. Ela era descendente do filho amaldiçoado de Noé, que era Cão. Que ela era dos cananitas. Ela chegou até Jesus gritando. Os discípulos viram quem ela era, que ela era da família dos amaldiçoados. E disseram: Senhor, despede ela. Ela está gritando atrás de nós. Jesus não respondeu nada, continuou andando. A palavra de Deus diz que ela veio gritando, correndo, porque ela precisava de um milagre. Ela precisava da libertação da filha dela que ficou em casa. Ela não levou a filha. A filha estava possessa em casa. A filha estava possuída pelo mal em casa. Mas ela queria a sua libertação. Então ela foi buscar em Jesus. Ela ouviu a fama do Senhor Jesus. E quando ela foi até o Senhor Jesus, o seu grupo estava impedindo ela. Então o que ela fez? Andando reto, em pé não dá. Eu vou me humilhar. O texto diz, no Evangelho segundo escreveu Marcos, e no Evangelho segundo escreveu Mateus. Marcos diz o texto que ela se lança aos pés dele e ali ela se joga no chão. Quero lembrar uma coisa, ela não se jogou numa cerâmica nem no chão limpo. Ela se jogou no chão da estrada, onde passa de tudo. Mas ela se prostrou diante dele e o texto diz, e o adorou. Quando ela o adorou, ele parou e prestou atenção na necessidade dela. Ela foi pelo caminho certo. O caminho de prestar adoração é quem é digno. Como é que as pessoas estão se chegando até Deus? É isso que faz a diferença. Ela ali não foi buscar a salvação, ela queria um milagre. Mas até para se chegar até Deus, tem que saber como chegar. Ela foi com fé e o adorou. O texto diz que ela diz, Jesus, tem misericórdia de mim, porque minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. O demônio estava fazendo miséria com ela. Jesus observa ela e ele veio para os judeus, o seu povo. Ela não era povo judeu, ela não era judia, ela não tinha direito, porque ela era da nação amaldiçoada dos filhos de Noé, do qual Jesus também era descendente. Então ela está vindo de uma geração amaldiçoada. Jesus é a bênção. Jesus veio para mudar a história. Quem quer mudança de história? Ela está ali pedindo o favor, a misericórdia dele. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Ela vem de dois termos. Miseris, que significa miséria, miseráveis. E córdia, que vem de amor. A palavra junta significa amor pelos miseráveis. Jesus tem misericórdia de mim, porque o Senhor ama os miseráveis. E nós somos miseráveis sem Jesus. Então, quando o Senhor se volta para ela e diz, não é lícito, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Daí veio o termo cachorrinhos, porque ela era descendente de Cão, os cananitas, aquele que era filho de Noé. Ela disse, não é bom eu pegar o filho de quem tem direito para dar para quem foi amaldiçoado. Mas existe uma promessa, lá em Gênesis capítulo de número 8 em diante, capítulo 9. Quando Noé amaldiçoou o seu filho, ele diz, bendito seja Sem, e Cão coma, seja servo de Sem. Não disse que ia passar fome, mas disse que não estaria na posição da bênção, mas viveria através do abençoador, que seria Sem. Jesus vem da descendência de Sem, o abençoador, o provedor. Ela vem da geração do amaldiçoado, mas que não morre de fome. Ela entende a mensagem e diz,
o pão não pode ser dado para os cachorrinhos, só para os filhos. Ela entende de sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O Senhor Jesus viu que ela entendeu a posição dela. Ele como abençoador e ela como aquela que precisava da bênção. Então ele diz para ela: boa é esta palavra, grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme você crê. Pode ir embora que a sua filha está livre. E ele diz que ela está ali sendo abençoada por causa daquela palavra. Porque ela creu no seu coração, sabendo que Cristo era o provedor e podia mudar a história dela, de que ela fazia parte dos amaldiçoados, mas ela disse: eu não quero lugar na mesa. Eu quero apenas me alimentar, porque o pouquinho que o Senhor tem para me dar vai fazer a diferença na minha vida, as migalhas. Ela não iria morrer de fome. Por esta grande palavra, esta grande fé, ela chegou em casa. Quando ela chegou, o Senhor Jesus não foi até a casa dela. O Senhor Jesus disse: pode ir que ela está liberta. Quando ela chega em casa, a filha está liberta, o espírito sai. Porque o Senhor Jesus tem poder aonde ele estiver. E uma palavra dele faz toda a diferença. O mundo espiritual se move quando ele fala. Ele pode estar lá na terceira dimensão, onde ele está juntamente com o Pai. Como ele pode estar aqui, aonde ele declarar a palavra, vai acontecer um milagre. As pessoas dizem assim: mas poxa, eu preciso de oração para uma pessoa que está lá em outro país. Uma palavra dele e o milagre acontece onde a pessoa estiver. Basta crer e se humilhar diante dele. O caminho para se chegar até Deus é adorando, se humilhando até ele, para depois apresentar as necessidades. Nós devemos reconhecer que somos falhos. Devemos reconhecer que somos pecadores, que sem ele não podemos fazer nada. Quando dizemos que reconhecemos isso, é que se ele disser que ainda não é para reclamar, não é para murmurar. Quando ele disser uma palavra que nós tenhamos que deixar algo, ou tenhamos que vir a fazer algo que nós estamos fazendo, não é para reclamar e murmurar, não é para questionar a autoridade dele. É para aguardar em silêncio, com fé. O que a palavra de Deus diz em Lamentações 3? Bom é para o homem aguardar em silêncio. Coloca a tua boca no pó, talvez ainda assim haja esperança. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus faz a diferença. Deus muda a nossa história. Todos aqueles que foram até o Senhor Jesus, primeiramente ouviram ele falar, para depois serem atendidos. Agora, chegar até o Senhor e não ouvir ele, mas quererem ser ouvidas, ele não dava atenção. Nós precisamos dar ouvidos. Quantas bocas nós temos? Quantos ouvidos nós temos? Então é para ouvir mais e falar? É isso que nós devemos fazer. Está lá em Eclesiastes 5. Atenta-te mais a ouvir e a oferecer menos sacrifício, a falar menos. Por isso nós vamos agir na nossa vida primeiro com a razão. Quantas pessoas agem no calor da emoção, na hora da raiva? Fala até mesmo coisas que depois vêm a se arrepender. Nós não podemos fazer isso. Porque Deus não opera na ira do homem. A sua justiça não opera na ira do homem. Por isso o ser humano tem que se acalmar e pensar para poder falar e agir. Porque a palavra que sai, ela não volta. Já saiu, já fez o que tinha que fazer. Se foi uma bênção, já abençoou. Mas se foi um estrago, já estragou. E aí para consertar, tem coisa que nem se conserta mais. Causa feridas. E o mundo espiritual se move pelo que falamos. Se lançarmos palavras com ira, quem vai agir? O diabo, porque ele gosta da raiva. Se lançarmos palavras com amor e bondade, quem vai agir? Deus. Porque Deus é amor. Deus é bom. Por isso nós devemos ponderar, pensar com muito equilíbrio aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Então, neste momento, nós vamos estar orando, vamos ficar de pé, nós vamos dar as mãos aqui e nós vamos começar a orar. Em nome de Jesus. Todo mundo está faltando gente aí. É importante que as crianças estejam aqui, porque quando nós começamos a orar, o mundo espiritual ele está em constante movimento. Todos os males, sejam que estão trabalhando contra nós,
ou todo o bem trabalhando a favor de nós, precisa estar numa única ligação. Porque o adversário, ele vai procurar quem estiver desligado, desprotegido. Nós precisamos estar cobertos pela proteção do Altíssimo. Vamos orar uma mão aqui na tarde, está aqui no meio, para que vocês vamos orar. Feche os olhos, se liga com o Senhor, fica tranquilo, não vou roubar nada de ninguém com sua visão, está tudo certo, tá bom? Pode fechar os olhos com segurança, não pega nada de ninguém, não quer nada, tá bom? Vamos lá orar. Se começarmos a orar, Deus vai operar. 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 Elias orou e o fogo desceu, e se você orar, Deus vai operar. Elias orou e o fogo desceu, e se você orar, Deus vai operar. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, eterno bendito Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, invocamos o Teu santo nome, crendo na Tua resposta e que o Senhor está com os Teus ouvidos atentos à oração que fazemos aqui neste lugar. Graças te damos, meu Deus, pela Tua preciosa atenção e pelos Teus olhos voltados para as nossas vidas. Enquanto aqui estamos, cremos que o Senhor está agindo em prol de nossas vidas. Ó Pai, eu peço a Ti nesta hora que o Senhor envie Teus anjos para pelejarem nas diversas áreas da vida de cada pessoa que aqui está, jogando por terra as barreiras, repreendendo, meu Deus, os impedimentos, furando, meu Deus, o bloqueio do inimigo no segundo céu, impedindo a circulação dos Teus anjos e as bênçãos do Senhor até as nossas vidas. Desamarra aquilo que está amarrado, corta os laços, quebra, meu Deus, e despedaça as correntes, cadeados, grilhões e ferrolhos de ferro. Despedaça, meu Deus, nesta hora, toda armadilha colocada no caminho de cada uma dessas pessoas, fazendo com que elas andem dificultosamente e até mesmo colocando vendas para cegar-lhes o entendimento. Aonde estiver, meu Deus, alguma alma precisando beber desta água que o Senhor Jesus tem para dar, porque Ele é a fonte, eu peço, sacia a sede desta alma neste lugar, em nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos do Senhor, a nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma precisa do Senhor, como diz, meu Deus, aquele hino: quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Traga água, Senhor, nesta tarde, para saciar a sede desta alma sedenta, meu Deus. Seja, meu Deus, o pão que alimenta aquele que está fraco, precisando se alimentar nesta tarde. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha trabalhar no decorrer dos anos passados na vida de cada pessoa que aqui está. Coisas que ainda estão amarradas, coisas que ainda estão sem ser resolvidas. Resolve nesta tarde, meu Deus, desmanchando a obra das trevas, repreendendo os laços malignos
as obras que foram oferecidas ao nosso adversário para amarrar essas vidas, para atropelar, para talvez até entulhar os poços dessas pessoas, fazendo com que elas desistam de buscar a Ti. Mas eu creio que o Senhor, nesta tarde, está derramando desta água para saciar a nossa sede. Eu peço, Senhor, que Teu anjo venha trabalhar em cada pessoa a qual eu colocar a mão sobre a cabeça, que seja as mãos do Senhor e não as minhas, porque eu nada posso fazer sem Ti, pois é o Senhor quem pode operar. Venha manifestar o Teu poder, venha, Senhor, revelar o profundo e escondido em nossas vidas, venha alegrar o coração daquela pessoa que se encontra triste, venha acalmar, meu Deus, a tempestade e venha trazer, meu Deus, o ano aceitável do Senhor sobre as vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estiver alguma palavra contrária ou de maldição contra estas vidas, seja banida, seja repreendida e seja desfeita agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, venha declarar a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, desfazendo as obras do adversário, os planos do maligno para setar o coração e a mente destas pessoas. Venha trazer, meu Deus, a cura para cada uma delas, fazendo, meu Deus, com que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus que faz conhecido como Deus Já, o Senhor que opera neste momento, aonde estiver, meu Deus, alguma coisa setada pelo adversário, algum coração que recebeu a flecha do maligno, joga por terra nesta tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, meu Deus, a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Derrama a Tua unção, a Tua bênção e a Tua prosperidade, Senhor, sobre estas vidas, fazendo, meu Deus, com que o sobrenatural venha acontecer e aquilo, meu Senhor, que está amarrado, impedido, seja desamarrado e seja desimpedido agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Clareia, meu Deus, os caminhos e os passos destas pessoas. Mostra para elas, meu Deus, a Tua grande misericórdia, Pai. Não deixa que o maligno venha conseguir, meu Deus, manter aprisionadas estas vidas, mas faz, meu Deus, a Tua luz brilhar e o Teu poder se manifestar sobre a vida de cada pessoa. Manifesta, meu Deus, o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua unção neste lugar. Todo o poder das trevas que agiu e que tem agido contra estas pessoas, contra estas vidas, eu lhe peço, meu Deus, faça com que o poder do adversário neste momento seja destruído, que o adversário seja levado cativo com todos os males dele e todas as bênçãos do Senhor que estão travadas sejam liberadas nesta hora. Todos os males, palavras de maldição e todos os tipos de vaidade sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, o coração precisa estar voltado para Ti. A família, meu Deus, é um projeto do Senhor. E eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Olha, meu Deus, quantos corações duvidosos, quantas mentes, meu Deus, titubeando, pensando duas coisas diferentes, que não estão firmadas no único propósito e pensamento do Senhor. Mas eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha mostrar a Tua grandeza, a Tua misericórdia sobre estas vidas, mostrando que o caminho é único e é que é Cristo Jesus, e que não há outro além de Ti, que devemos buscar unicamente ao Senhor. Não adianta correr nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Tu és o centro de nossas vidas, a nossa razão e da nossa existência. Liberta aqueles que precisam ser libertos, porque sempre há algo na nossa vida que precisamos nos libertar. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos olhos para vermos, os nossos ouvidos para ouvirmos Tua voz, o coração para entender, meu Deus, esconder Tua palavra e o nosso pensamento para discernir aquilo que o Senhor tem mostrado. Tira todo impedimento, tira toda muralha, tira tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Alcança essas vidas nesta hora, manifestando o Teu poder e repreendendo todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha
liberar um poder grandioso que o Senhor tem aí do fogo do teu altar aqui neste lugar. Desce sobre esta vida para queimar e repreender todo o espírito maligno, meu Deus, que tem atuado. Ele tem usado os lábios e ele tem manifestado. Por isso, agora, diante do poder do meu Deus, o El Elyon Altíssimo, manifeste-se agora aquele que não provém do meu Senhor sobre a vida desta pessoa, e todo o poder e toda a autoridade do meu Senhor seja liberada para repreender este mal. Em nome de Jesus, o que anda aí dentro dela, o que age na vida dela e faz morada na vida dela agora, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não adianta fazer força. Em nome de Jesus, caia por terra todo o mal. A ti te digo, em nome de Jesus, o fogo do meu Deus queima a tua vida agora. E você vai se prostrar diante do meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra. Todo mal. Aqui, ó, quero aqui na coroa. Em nome de Jesus, sobe. Sobe agora em nome de Jesus Cristo. Você tem aprisionado a vida dela naquele lugar. Você tem usado os lábios dela até para proferir palavras contrárias e de maldição. E tem até utilizado palavras torpes. Em nome de Jesus agora. Todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não adianta resistir. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus Cristo. Eu quero todos. Não quero um só, não. Quero toda a falange. Todos aqueles que agem aí. Agora, a falange completa. Em nome de Jesus. Não adianta resistir o poder do meu Deus. Senhor, desce o teu fogo em nome de Jesus. Desce o teu fogo, meu Deus, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima, Senhor, todo mal. Em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Não adianta resistir. Em nome de Jesus. Senhor, envia o teu anjo aqui que está ao meu lado, para acorrentar todos esses que estão agindo na vida dela. Agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, envia os teus anjos para acorrentar. Eu quero todos eles amarrados, um no outro. Em nome de Jesus Cristo. Porque no sangue de Jesus há poder e nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai se manifestando, vai. Em nome de Jesus, se manifesta. Se manifesta agora, vai. Em nome de Jesus. A ti eu te ordeno. Vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Anjo do Senhor que anda comigo. Amarra ele aqui, ó. Ele está querendo mostrar a força. Ele acha que ele pode. Em nome de Jesus, amarra ele. Com a espada do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos vocês que têm agido na vida dela. Esse espírito maligno. Não adianta querer segurar em mim, não. Que você não resiste o poder do meu Deus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus, todos vocês. Em nome de Jesus. Não adianta resistir o poder de Deus. Segurou na roupa do servo de Deus, recebe fogo do Senhor. Quero que todos vocês prestem atenção. Isso que está agindo não é ela. Não sabe nem que ela está aqui, tá, gente? Vocês podem ver depois, quando ela ficar liberta aqui, perguntar para ela, vocês vão ver como é que vai ficar a reação dela. Isso aqui é um espírito que tem agido, ó, há muitos anos na vida dela. Ela veio aqui, recebeu a oração, recebeu a libertação e logo após, depois de um tempo, ela deixou de vir aqui por escutar pessoas dizendo: você não precisa ir mais não, porque agora você não tem mais nada. Até palavras palavrão ela tem falado dentro de casa. O Senhor me registra aqui. E quando nós falamos aquilo que não agrada a Deus, quem se chega perto de nós são os demônios. E o anjo do Senhor se afasta. Tem muita gente que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Eu acredito em Deus, não basta acreditar, tem que temer, respeitar. Quem não respeita a Deus, o anjo não fica perto.
porque eles têm que obedecer unicamente a Deus. O espírito maligno que tem agido gosta disso aqui, ó. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Ele gosta dessas coisas aqui, gosta de cordão, você gosta de tudo isso. Foi falado aqui várias vezes. Quem se lembra que era para ela deixar essas coisas? Lembra disso? Os demônios gostam disso? Ela deixou? Não, os demônios também não deixam. Se usa o que é dele, ele continua usando também. E nós precisamos da libertação total. Nós precisamos da bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Em nome de Jesus agora, o fogo do altar do meu Deus, que está entre os querubins, o Deus criador do céu e da terra, esse fogo do meu Deus vai tocar agora da planta dos pés ao alto da cabeça na vida desta mulher. Olha, Lourdes. E em nome de Jesus Cristo, esse espírito maligno que tem agido, que tem envergonhado a vida dela e que tem aprisionado a vida dela por ancestrais passados. Agora, todos, em nome de Jesus, o trabalho que foi feito por meio de uma bebida, em nome de Jesus, toda oferenda vai ser desmanchada agora. Em nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, meu Senhor, traga a alma dela de volta ao corpo, lá onde está sendo atormentada. Em nome de Jesus, destrava, meu Senhor, que está travado na vida dela. Existem correntes acorrentando a vida dela. E eu peço a Ti, corta essa corrente, em nome de Jesus. Despedaça esses ferrolhos de ferro onde a alma dela está presa, meu Senhor. Despedaça, em nome de Jesus. Arranca a alma dela lá da mão deste espírito maligno que está atormentando a alma dela no inferno. Em nome de Jesus, meu Senhor, traga a alma dela de volta ao corpo. Em nome de Jesus Cristo. Agora, todo mal, todos vocês, em nome de Jesus, sai! Sai! Em nome de Jesus, sai! Para a glória de Deus. Dona Lourdes? Dona Lourdes? Tudo bem? Dona Lourdes? Tudo bem com a senhora? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bate palma para o Senhor Jesus. Como é que a senhora está se sentindo? Está tonta? Tá? Senta aqui um pouquinho, por favor. Fica ligado aí, gente. O mistério ainda está acontecendo. A batalha está aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Se ainda há alguma potestade, algum principado atuando na vida dela, abandone agora em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, desce o teu fogo neste lugar e opera, porque o teu fogo purifica. Teu sangue nos purifica de todo pecado. Tua palavra, meu Deus, nos santifica. Santifica ela, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. E tudo aquilo que ainda acorrenta a vida dela e deixa ela fraca. Agora, em nome de Jesus, sai! Para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vocês precisam dar as mãos aqui. Não fecha os olhos, não desliga não. O negócio aqui é sério. Vocês não vão conseguir ver. Vocês acham que é só uma casinha. Não está acontecendo nada aqui. Mas se vocês pudessem ver se saíram correndo, tanto demônio que eles fora ali. Eu não ia correr para me pegar. E eles não adianta não. Então ele não fica onde o poder de Deus está atuando. Mas ele está procurando a brecha de alguém para entrar no meio. Ele pode fazer isso. Vocês podem observar que o Senhor Jesus, que é o poder em pessoa, porque ele é Deus, os demônios tinham que vir rastejando diante dele, mas estavam diante do Criador. Então, quanto mais de nós que somos seres humanos, pecadores, está no nosso meio, para quê? Para roubar a bênção de vocês, a nossa bênção. O anjo do Senhor quer dar a bênção, mas os demônios querem levar elas. E nós devemos estar ligados. Pessoas que falam palavrão, pessoas que fumam, que bebem, que usam coisas que não podem, tudo aquilo que é casa de demônio, eles tomam posse e ainda dizem assim para Deus: me deu autorização, porque eu uso o que é meu e faço o que eu quero. E Deus deixa mesmo, por quê? Deu autorização de mão beijada. O que Deus fez quando fez o mundo? Falou assim: Adão, toda a terra é sua, domina sobre ela, não foi isso? E sujeita. O que Adão fez? Desobedeceu a Deus e ouviu a palavra da mentira. Pode comer o fruto,
O que aconteceu? Satanás entrou no jardim e pegou o que deram para ele, a posse do mundo. Está aí atuando no mundo agora fazendo desgraça, porque deram para ele e Deus permitiu. O que ele disse para Jesus? Ó, se tu prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso aqui que você está vendo. Por que Jesus não falou nada contra ele? Porque quem deu para ele foi Adão. Se Satanás está atuando no mundo hoje é porque Adão deu lugar para ele. E ele está no nosso meio. Mas o que nós devemos fazer? Buscar a presença de Deus, para que somente o Senhor esteja no nosso meio. Como diz, Deus está no meio do seu povo, do seu povo. Por isso, vamos sempre prestar atenção. Pai, em nome de Jesus, quero pedir pela vida desta criança, o Senhor abençoá-la, fortalecê-la, livrá-la de todos os males, porque o maligno ele tem como base, meu Senhor, e como alvo, lutar contra as crianças para que elas não venham a fazer a tua vontade. Mas eu peço que o Senhor abençoe, guarde os caminhos dela e ajude ela a crescer no temor e na demonstração da tua palavra, para ser, meu Deus, um canal de bênçãos em tuas mãos, para fazer a tua vontade nesta terra. Que a bênção, meu Senhor, esteja sobre ela e toda a família e parentela, de perto e de longe, não somente agora, mas durante toda a vida dela nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. O varão, como é que é o seu nome? Você é o que dela? É filho dela. Amém. Louvado seja Deus. Quantos anos você tem? 11 anos de idade. Jovem, existe algo de Deus preparado para você nessa terra, como também existe algo que o diabo quer lhe oferecer aqui também nessa terra. Nos tempos que ainda você tem nessa terra, que eu tenho que todos nós temos aqui ainda, os tempos que Deus concede para cada um de nós vivemos aqui, o adversário já traçou um plano para a sua vida, dizendo o que você vai ser e aquilo que você vai se tornar, assim como Deus tem um plano também para a sua vida. Só que Deus não vai lhe obrigar a aceitar. Deus apenas vai lhe propor. Só que o adversário não vai também só lhe propor. O adversário vai lutar para que você seja exatamente, você vai querer lhe obrigar. Está nas suas mãos a escolha. Está nas suas mãos o poder da decisão. É você quem escolhe o que você quer se tornar e para onde você quer ir. Porque Deus tem algo para você, mas o adversário também. Por isso, o adversário tem planejado, você vindo aqui hoje, Deus está te dando um livramento. Tá? Tem uma pessoa, não sei quem é, que eu não conheço, mas ela está com um olhar de maldade contra a sua vida. Ela tem até mesmo preparado, eu vou dizer aqui nas palavras que nós utilizamos mesmo, tem feito obras malignas para chegar a ser, para te matar. Não quer você comigo. O adversário está lutando grandemente. Mas Jesus é a vida. Jesus quer dar a vida eterna. Quer fazer a mudança total. Eu pergunto a você, você já entregou a vida para Jesus? Ainda não? Você quer fazer essa aliança para que o dono do universo, a qual tudo se tem que temer, ele possa estar com você e ninguém poder te tocar mais? Você quer isso? Louvado seja Deus, vem aqui no meio, em nome de Jesus, né? Levanta assim as suas mãos e vamos fazer assim, desse jeito que você estará recebendo. Estende as mãos aqui para ele, nessa hora, em nome de Jesus. Preste bem atenção. É Bíblia aqui, ó, que diz a palavra de Deus. Pessoas hoje falam assim, só levanta a mão e recebe a oração. Não é isso que a Bíblia diz. Ó, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10 diz assim, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque visto que com a boca você faz confissão, e com o coração se crê para a justiça. Então, eu vou pedir para você falar com a sua boca. E neste momento os céus já estão lá, os anjos do Senhor estão com o livro na vida na mão aberta, aguardando a sua confissão para escrever teu nome lá. Você crê nisso? E assim que ele vai fazer. Então você vai dizer assim, diga seu nome completo agora, para escrever lá. Creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Confesso com a minha boca, porque creio com o meu coração que Deus Pai
ressuscitou Jesus Cristo, que veio em carne, morreu, mas o Pai o ressuscitou dos mortos para a minha salvação. Hoje eu digo, Jesus Cristo é meu Senhor e é o meu Salvador. Meu Deus, perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas, e me purifica de todo pecado, com o sangue do Senhor Jesus. Me recebe como filho, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está este jovem que confessa ao Senhor, meu Deus, como Senhor e Salvador da vida dele, para te seguir, para te adorar, para fazer a tua vontade, aprender os teus caminhos e preceitos e seguir fielmente ao Senhor. Eu peço agora, meu Deus, como a tua palavra ela diz, que neste momento há uma alegria muito grande nos céus e o Senhor derrama teu Espírito Santo para estar morando com estas pessoas, porque o Senhor disse que aquele que tem seus mandamentos os guarda, esse é o que te ama, e o que te ama será amado pelo Pai e pelo Espírito Santo, para o Senhor, o Pai e o Espírito Santo fazerem morada na vida dele. Por isso, Senhor, toma posse da vida deste varão. Ajuda ele, Senhor. Coloca, meu Deus, a tua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, as sandálias, meu Deus, da preparação do Evangelho e da paz, e ensina ele como orar, porque não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ajuda. Ajuda ele, Senhor, o fortalece e o abençoa nesta hora, que seja, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Circunda ele com muralhas de fogo e não deixe que o adversário toque na vida dele. Todas as maldições que forem lançadas, transforma elas em bênçãos sobre a vida deste varão, agora e para sempre. Em nome de Jesus, e todos digamos amém. Louvado seja Deus. Bate palmas para o Senhor Jesus. Pai, Senhor Jesus, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos neste momento para as mãos, finalizar essa oração, e depois nós vamos ter os comes e bebes. Quem está com as pernas dormentes ainda? Em nome de Jesus. Estende as mãos para cá, por favor. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilhas, faz milagre acontecer, repreende o inimigo e batiza ao que crê, derrama fogo santo, Senhor manda poder. Sai, 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 do poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Meu Deus, aqui está a tua serva colocando, meu Pai, as mãos dela. Eu peço, coloca a tua unção sobre as mãos dela e transpira, meu Deus, através dela o teu poder sobre a vida da dona Lourdes agora. Em nome de Jesus, toda essa dormência, amarrações, estes laços que estão amarrando as pernas da dona Lourdes, transmite, meu Deus, o teu poder nesta hora e corta estes laços, tira essa dormência, arranca estes males, meu Pai, eu peço nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, em nome de Jesus, sai a perna dela, sai, sai, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Dá as mãos aqui, vamos finalizar. Em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos que aqui conosco estão, tá bom? Depois que a gente acabar aqui, vocês sempre vai ter um lanchinho aqui pra gente, tá? Uma bênção de Deus. Ao Senhor, quem nos abençoe, nos protege e nos guarda, tá?
E o Senhor é aquele que faz a obra por completo. O Senhor não faz a obra pela metade. Vocês estão guardando isso? Deus faz a obra por completo e não pela metade. Preste bem atenção nisso. Vocês têm que guardar isso no coração de vocês. O que o Senhor começa, Ele termina. Mas nós devemos dar continuidade. Não pode só botar um pé e parar ali, não. Tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Viu, irmã? Tá bom, irmã? Tá segurando a criança aí, tá bom? Com dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, né? Uma dúvida muito grande, né? Tem um ponto de interrogação em cima do teu coração, meus irmãos, aqui nessa tarde. E o Senhor diz assim: soubeste tu a verdade que declarei a ti, conheceste a minha palavra, e eu tenho sondado teus pensamentos e o teu coração. Conheço as tuas obras, sei para onde vais, conheço a tua vida desde o momento em que te deitas e o momento em que te levantas. Saibas tu que eu sou aquele que não desamparo aquele que me busca, mas digo para ti: quanto tempo tens passado longe da minha presença? Digo para ti: volta-te para mim, eu voltarei para ti. Não sou Deus que termino uma obra quando eu digo, mas tu não creste. Sou aquele que falo e termino, mas quero prosseguimento na minha obra. Falo para ti: tome a decisão, volte para mim. Faça aquilo que eu lhe ensinei, porque deixei um grande manual em tuas mãos. Sabes tu, a tua família, estão olhando para ti. Muitos têm fracassado, muitos têm olhado para trás por causa de ti, porque levantei tua vida naquele lugar como uma pessoa para me seguir, mas tem deixado a dúvida em teu coração. Mas digo para ti agora: faça aquilo que tenho falado. Não fique olhando nem para a direita nem para a esquerda, porque sou o centro da tua vida. Não adianta me resistir, porque sou um Deus que, quando mostro o meu amor, envolvo as pessoas e atraio elas com as cordas do meu amor. Digo para ti nesta tarde: escuta bem a minha voz, escuta o que o meu Espírito Santo tem dito para ti. Não saias tu para fazer a tua própria vontade, porque para onde tu fores, eu também estarei lá. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, e não adianta alguém declarar uma palavra de maldição contra a tua vida, porque sou aquele que falo contra tudo e todos aqueles que se levantarem contra a minha palavra. Sou Deus que falo e cumpro. Digo para ti: não há poder maior do que o meu, porque antes de mim nenhum se formou, e nem depois de mim algum se formará. Escute a minha palavra, a minha graça e a minha paz te basta. Terra, ouve a palavra do Senhor. Escutai a voz do Senhor nesta tarde. Saibas tu, o Senhor marcou este dia para que tu estivesses aqui. O Senhor ainda diz: tu não querias vir para cá, mas colocou algo no coração. O Espírito do meu Deus me diz: foi eu que a trouxe aqui neste lugar. Não adianta resistir à minha presença. Quando eu toco e eu falo, eu sou Deus que faço. Divisão entre juntas e medulas. Minha palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Digo para ti: até quando resistirás o meu Espírito? Assim diz o Senhor. Sabe, as bênçãos que estão em tuas mãos são frutos que te dei, que com muita luta a este mundo vieram. Mas digo para ti: tenho ajudado nas dificuldades, porque sou um Deus misericordioso, compassivo e paciente. Tenho muita paciência, mas digo: o tempo está próximo, está se esgotando. Volta-te enquanto é tempo. Assim diz o Senhor para a sua vida. Sabes os propósitos que tens colocado sobre a tua vida? Tens colocado: vou colocar meu filho na mão de fulano, na mão de ciclano, vou fazer um propósito e nunca dá certo? Ah, sou eu, o Senhor, dizendo: não vai dar certo, porque conhece a minha palavra, a minha verdade. Não volte para o caminho do engano, de onde te tirei. Aleluia! Para o Hashem, bendito seja Deus. Tirei-te daquele lugar da religiosidade, da mentira onde eu não estou. Coloquei-te sobre uma rocha firme, sobre meu filho. Edifiquei-te, mas tens fraquejado, mas sou tua força. Te fortaleço nesta tarde. Pare com estes planos. Não me agrado deles. A religião está morta, não salva. Teus filhos são meus filhos.
O fruto do teu ventre é o teu galardão, são herança do Senhor. Escute a voz do Senhor nesta tarde. O Senhor te ama e tem grande projeto na tua vida. E com a autoridade dele, eu só declaro aquilo que ele manda dizer. Não adianta colocar teus filhos na mão de padrinho, de A, B ou sei lá, Deus não está. Nunca deu certo e nem vai dar. Você coloca na mão de um e não dá certo. Coloca na mão de outro e não dá certo. É Deus agindo. Conheceste a palavra do Senhor. Ele é a verdade liberta. Diz o Senhor, pare com este plano, encerre isso. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Os braços do Senhor estão abertos para ti. Quer voltar? Quer? Dá para o seu marido, o seu bebê. Como não voltar depois de tudo que eu ouvi? Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Deus. Aqui está, meu Deus, Vitória Régia. É diante do Senhor, não é diante de nós. Os céus, meu Deus, estão contemplando as tuas obras. Deus, como o Senhor tem trabalhado. Quantos planos o Senhor tem frustrado para mostrar que a nossa vida não é governada pelos nossos pensamentos, mas pelos teus. Eu te peço nesta hora, meu Deus, pela vida dela. Porque aqui ela confessará com os lábios dela que só o Senhor é Deus. Eu te peço, meu Deus, que se há alguma coisa travando aqui as costas dela, esse peso, sim, este fardo, arranca das costas dela, porque o teu fardo, meu Senhor Jesus, é leve. Esse fardo pesado que ela está carregando não pertence a ela e nem ao Senhor. Por isso, meu Deus, retira no momento em que ela estiver aqui te confessando, voltando para a tua presença. Eu lhe peço o anjo do Senhor para estar pelejando aqui pela vida dela, porque uma guerra espiritual está acontecendo lá na parentela dela e na casa dela agora. Em nome de Jesus, Senhor, amarra esse espírito maligno agora. Porque não adianta, não tem mais poder do que o Senhor. É loucura lutar contra o Senhor e te resistir. Em nome de Jesus, toca nos lábios dela agora, Senhor, lhe peço. Confessa, irmã, diga assim, diga seu nome completo. Vitória Régia Cândido Rodrigues. Confesso com meus lábios, com a minha boca, que Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador. E creio com meu coração que Deus Pai ressuscitou o meu Senhor Jesus dentre os mortos. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Perdoa por eu ter voltado. Mas aqui de volta, eu estou diante de ti. Me recebe como filha, porque eu lhe recebo como Deus, como Pai, como Senhor e como meu Salvador. Meu Deus, nesta hora, me reveste da tua armadura e me dá a alegria do teu Espírito Santo. Ó Pai, nesta hora eu peço por esta vida. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Em nome de Jesus, essa colmeia cheia de abelhas vai embora. Em nome de Jesus, joga ela por terra. Todo mal que se levantou para amarrar a vida dessa moça, em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra agora. Vai sair da vida dela, dos passos dela, que amarraram as pernas dela, impedindo ela de ir até o Senhor. Mas o poder do Altíssimo é maior. Em nome de Jesus, agora, todo peso, todo fardo do maligno sai. Toda amarração agora seja cortada pela espada do anjo guerreiro do Senhor, esteja comigo agora. Em nome de Jesus. Que haja um alívio, toca nesse coração. Tira toda a resistência. Veste da tua armadura. Recebe-la na tua presença, Pai. E eu te agradeço por esta família. Ali está o marido delas, que ainda reluta, mas eu entrego nas tuas mãos, pedindo para o Senhor também trazer toda essa família para a tua presença. Porque na tua presença há abundância de alegria. O Senhor não faz ninguém triste. O Senhor é a verdadeira felicidade. E traz essa felicidade na vida dela. Segura nas mãos dela, Pai, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. E todos dizemos amém.
Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, vindo na presença de Deus. Agora nós podemos finalizar, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. O povo se cansa, gente. Eu não entendo isso. Quando está lá na frente do padre, o padre lá naquele negócio dele, é uns 30 minutos de pé, ninguém senta. Só quando ele fala, pô, deixa sentar que o povo vai sentar. Aqui não demorei nem 15 minutos, está cansado. Vamos lá. Vamos orar. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço que em paz e com segurança o Senhor nos trouxe. Te agradeço pelos milagres que o Senhor tem feito aqui, a obra da salvação. Te agradeço por tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado. Eu peço que o Senhor firme o espaço de cada uma dessas pessoas que estão na tua presença, essas que tomaram a decisão hoje, firme o espaço delas em ti, porque o Senhor é o fundamento firme, Senhor Jesus. Tu és a rocha inabalável. Quem constrói a casa sobre a rocha nunca será abalado, nunca será lançado por terra, nunca afundará, porque está firme sobre a rocha. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todos os males, em paz e com segurança. O Senhor venha nos levar para as nossas casas, guardar nossas vidas neste caminho, este primeiro dia da semana, Miatom, Sabatom, no domingo, primeiro dia da semana. O Senhor venha, Senhor, abençoar as nossas vidas, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Se alguém tiver algum problema de insônia, retire esses problemas e ajude a ter um bom sono na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende as suas mãos assim, para receber a bênção do Senhor que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está finalizado em nome de Jesus. Pode se sentar. Vamos para hoje.